Bom, esse aqui é o software que a gente está utilizando agora na igreja. A gente saiu do QLC Plus e veio para o LumiKit. Essa daqui é a janela personalizada dele. E está funcionando da mesma forma que antes, separado tudo por quadrantes a janela. E no primeiro quadrante aqui a gente tem as cores. Essa primeira linha aqui são os botões que selecionam a coluna. Então, se eu selecionar a seta vermelha aqui, ele vai selecionar todas as cores vermelhas. Nessa primeira linha aqui eu tenho uma cor única. Então, se ela tiver selecionado aqui, é a cor que todos os canhões vão estar iluminando no momento. Caso eu queira fazer uma mistura de cores, onde ele vai trocar da cor vermelha para o azul, eu vou selecionar essas duas linhas aqui. Então eu desabilito a primeira linha. Se eu quiser o vermelho e azul, no caso, eu seleciono a mistura 1 como vermelho e mistura 2 como azul, tá lá já mudando. Se eu tiver selecionado a primeira linha, ele vai dar outro efeito, outras cores, não vai ser exatamente o que você está pedindo aqui. Já na última linha aqui eu tenho o efeito de flash, então a cor que eu selecionar aqui, quando eu clicar no botão de flash, ele vai estar acendendo essa cor. Então se eu clicar aqui no amarelo, por exemplo, der o botão de flash, ele vai acender amarelo e depois vai voltar para as cores que estavam antes. Já no backlight aqui são os efeitos de fundo, né? Então não adianta selecionar só as cores de fundo aqui, se eu não tiver nenhum efeito selecionado, ele vai estar apagado lá. As primeiras dois botões aqui são os efeitos estáticos. Então eu tenho todos os par LEDs a 60% ou todos os par LEDs a 100%. A primeira linha aqui, que é a linha amarela, são os efeitos lentos. Cada um deles estão atribuído uma tecla, uma letra do teclado, né? Já os efeitos lá da segunda linha aqui, os efeitos verdes, são os efeitos mais rápidos, onde na esquerda eu tenho os efeitos com o BPM ativo, então eu posso estar aumentando aqui o BPM e ele vai estar mudando conforme eu aumento. Se eu abaixar ele vai ficar mais lento. E na direita eu tenho o tempo fixo. A terceira linha aqui são os efeitos de flash e strobo. Então, daquela forma que eu falei lá, se eu clicar no outro efeito aqui de flash, na outra cor de flash, e selecionar o efeito, os dois primeiros são efeitos de flash com cor. Já os outros dois aqui, o B e o N, seriam efeitos com flash branco ou blind, né? E o strobo é strobo. Front light são todos os canhões que estão iluminando de frente. Então eu seleciono aqui qual que eu quero, aonde que eu quero iluminar. Então eu quero iluminar a banda, o palco 360 e o mini palco da direita. E seleciono o botão ON aqui. Se o botão ON não tiver selecionado, não vai acender onde eu quero. Blackout é blackout, então a partir do momento que eu clicar aqui ele vai apagar tudo. Vou acender de novo. Mini palco é foco nos mini palcos aqui que eu tenho separado pela igreja. Então a ideia é eu clicar no botão aqui, ele vai apagar todas as luzes da igreja e só acender o mini palco. Por enquanto não está configurado. E o tempo é aquela coisa do BPM lá para os efeitos rápidos que estão configurados em cima do BPM. Então se eu aumentar aqui ele vai ficar mais rápido, se eu abaixar ele vai ficar mais lento. Tem o tap button aqui e alguns presets. E aqui está a tela 2D aqui de como está funcionando o espalhamento dos canhões da igreja.